do Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 ao 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Pois bem, meus irmãos, estamos na continuação do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Como sabemos, estamos no discurso comunitário, ou no discurso eclesial de Jesus. E aqui, Mateus ressalta, como nenhum outro evangelista, a dimensão do perdão. Mateus trabalha muito a dimensão do perdão, e nesses versículos que nós acabamos de ouvir ou de escutar, se coloca na boca de Pedro esse diálogo com Jesus. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Lembremos-nos que no evangelho de domingo passado a pergunta era: o que eu devo fazer se o meu irmão pecar contra mim? Eu devo chamá-lo para uma correção fraterna, se ele não me ouvir, mais algumas testemunhas, e depois a igreja, para que a gente possa ganhar o irmão. A pergunta de Pedro, Pedro vai já com uma visão mais ampla, porque na lei semítica o perdão era limitado. Se deveria perdoar pelo menos até 3 vezes. Na 4ª vez já não se perdoava mais. E Pedro vem com a pergunta além das 3 vezes. 7 vezes? E Jesus responde, talvez fazendo referência ao cântico de Lameque, quando dizia assim: Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Para dizer que o que é infinito não é a vingança, é o perdão. Deve ser o perdão a medida extraordinária, que esbanja, que expande, que seja sem medida. 70 vezes 7, não é para fazer cálculos, não precisa fazer cálculos, é perdoar em continuidade, porque é assim que Deus age. E Jesus conta esse amor desmedido de Deus através dessas parábolas, 2 parábolas, que são semelhantes entre si. A primeira é de um patrão que tem um servo que lhe deve uma quantia extraordinária, capaz de ser impagável, e não tendo essa condição de pagá-la, o patrão pede para que seja jogado o devedor com os filhos e a esposa e tudo que ele possui na prisão, ou ser vendido
para que seja paga essa dívida extraordinária, né? Mas o devedor, né, se coloca de joelhos suplicando ao patrão que ele perdoe aquela dívida, né, que ele dê um prazo, né? Nas nossas traduções aqui nós temos dá-me um prazo, mas a versão grega não diz assim. A versão grega diz tenha um coração largo para comigo, né? Seja bondoso para comigo, né? Tenha piedade de mim, não seja assim tão justiceiro, porque na verdade o patrão estava aplicando a lei vigente, a lei da época. O devedor, não podendo pagar, seria colocado na prisão até que pagasse, ou vendido como escravo para que se pagasse aquela dívida. Certamente, nessas condições, nesse estado de dívida desse senhor, não teria quantia suficiente, nem vendendo tudo que ele possuía, nem ele, nem a sua família, para pagar esse patrão, porque a dívida era muito grande, eram muitos talentos, né? Mas de repente o patrão, que vendo a súplica, pensando que a súplica do devedor fosse verdadeira, sente compaixão, né? Porque essa compaixão é a atitude de Deus, é a atitude de Jesus também, né? Do Filho de Deus, né? Sentir compaixão, né? Ter as vísceras misericordiosas, né? É sentir a imensidão do amor ao ponto de sentir dentro como se fosse uma mãe, como se fosse uma mãe. Coisa que esse devedor depois, tendo encontrado um seu companheiro que lhe devia uma quantia ínfima em relação ao que ele devia ao patrão, e no entanto tinha sido perdoado, ele não foi capaz de agir como o patrão agiu. Ele vai lá também, pede prestação de contas a esse seu companheiro, mas não quer saber de nenhuma tratativa, de nenhum discurso, de nenhuma súplica, e agarrando no pescoço do irmão, do companheiro, sufocam, e mesmo assim, não tendo a condição de pagar, é jogado na prisão para que um dia possa pagar. Essas duas parábolas, se nós olharmos, elas aplicam a justiça da época. Então, para nós, olhando para essa segunda parábola, o homem não fez nada de ilegal, ele estava no seu direito. E na época, quem não pagasse as dívidas eram colocados na prisão ou era vendido como escravo para poder pagar. Então, nós estamos diante aqui de duas justiças. E cada uma dessas parábolas representa uma justiça. A justiça de Deus e a justiça dos homens. Lembremos-nos que esse evangelho é para a comunidade cristã, é para a igreja, é um discurso para a igreja. Jesus não está falando para a multidão, não está falando para os pagãos, Jesus está falando para os seus discípulos, para aqueles que já estão na comunidade. Então, qual é a justiça que nós devemos seguir? A justiça dos homens ou a justiça de Deus? A justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus não sufoca, não oprime, não prende. A justiça de Deus dá dignidade ao homem, liberta o homem das suas dívidas, dos seus erros, dos seus pecados. Quer a remissão, quer a salvação, nós vimos no domingo passado. Toda a ação de Deus, como também deve ser toda a ação da igreja, deve ser ação para a salvação do homem. Não quer que nenhum homem se perca. Então, Jesus conclui o seu evangelho, essas suas parábolas, digamos assim, com uma moral. Qual é a moral? Aquela que nós rezamos no Pai Nosso. Nós não rezamos todos os dias: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Não é isso que nós rezamos todos os dias, nós cristãos? Então, os filhos de Deus devem rezar assim, devem agir assim, deve ser assim. O Armelino dizia assim: como é bonito as pessoas olharem para os filhos de Deus e ver que eles são capazes de perdoar. Porque tem um Pai que perdoa, tem um Deus que perdoa, nós também somos capazes de perdoar, e as pessoas olhando para nós perceberem que nós temos um Pai que nos perdoa.
Por isso somos capazes também de perdoar. Então peçamos a Deus essa graça de compreender a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor por nós, que é capaz de nos resgatar, de nos tirar, né, das nossas dívidas, dos nossos pecados, para que tenhamos vida e vida plena, vida em dignidade, como nós também devemos agir com os nossos irmãos. Não colocando as mãos sobre eles, o peso, né, o jugo forte, opressor sobre eles, mas distribuindo o amor de Deus, a misericórdia e o perdão. Que as nossas igrejas, que nós sejamos capazes, com a graça do Espírito, agir como o Pai age, aplicando a justiça de Deus, do Pai dos céus.